O podcast Amigos e Negócios ele tem um grande propósito de eu levar as histórias dos empresários que conquistaram, que tiveram sucesso, para um máximo de pessoas. Olá, seja bem-vindo ao podcast Amigos e Negócios. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo acompanhando este podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Então eu uso essa função de jornalista para entrevistar esses empresários para entender como eles chegaram, como eles conseguiram idealizar aquele propósito, aquela conquista e como eles fizeram, quais foram os desafios que eles tiveram no seu dia a dia, trazer para a nossa audiência essas ideias, essas dicas. Este canal tem o objetivo de compartilhar histórias e experiências de empreendedores, de profissionais que já chegaram ao topo. Você vai saber o antes, o durante e após o sucesso deles. E também o que eles pensam daqui para frente, depois que eles conquistaram todo esse processo aí empresarial. Mas ele conseguiu conduzir a nossa entrevista de uma forma extremamente tranquila, e o Washington ele tem uma facilidade muito grande de te deixar à vontade. Como eu dei várias dicas de comportamento, de rotina, as pessoas se identificaram muito. E é tão gostoso porque quando o Washington ele faz as perguntas para a gente poder estar mais inteirado, ficar mais tranquilo para poder responder, é como se um filme fosse passando na cabeça, é como se você estivesse realmente falando para aquela pessoa tudo que você queria expor, né? E o retorno foi maravilhoso. Eu falo que o podcast ele veio para eternizar o seu conhecimento. O Amigos e Negócios o nome é muito verdadeiro. Primeiro você se sente amigo real do entrevistador, porque a forma que esse podcast foi construída é para que você se conecte com pessoas que precisem daquele conhecimento que você tem. A história de hoje é de um empresário que Deus prometeu para ele uma empresa na época que ele era funcionário. E essa história ele vai contar para você. O podcast Amigos de Negócio foi uma experiência inusitada, diferente. Não esperava passar por essa experiência. Foi um marco de trazer à memória coisas que Deus tinha feito e cenas que você tinha vivido. E através da podcast, compartilhar com N pessoas, com centenas de pessoas, por que não milhares, e até mesmo você relembrar aquilo que tinha acontecido. E como é interessante quando você traz uma memória de algo bom, de uma experiência boa. Então, a podcast proporcionou isso, de poder alcançar pessoas que eu jamais teria acesso se não fosse pela podcast. Foi muito gratificante, eu posso dizer. A minha entrevistada de hoje é uma sacoleira que virou uma grande empresária e hoje ela fatura alto, tem 5 empresas. O Washington ele foi muito assertivo nas perguntas. O meu podcast, em especial, teve começo, meio e fim. Ele soube fazer as perguntas iniciais, as outras perguntas e a finalização. Então, isso foi muito importante porque eu consegui passar um resultado impressionante para as pessoas como eu sonhava. Eu recebi muitos elogios, muitas pessoas me ligaram, outras mandaram WhatsApp, outras escreveram no próprio YouTube, me agradecendo. Eu sou fã da Leni. Olha, para mim foi valoroso o podcast. Esse trabalho que o Washington está fazendo, que é o podcast, você valoriza a sua empresa, você se valoriza. É muito importante participar desse podcast. Quem ainda não se inscreveu ou quer acompanhar todos os podcasts dentro do canal Amigos e Negócios, é só fazer a inscrição lá no YouTube. E eu sempre estou divulgando alguns trechos em outros canais, como as outras redes sociais que existem aí, como Facebook, como Instagram e LinkedIn, entendeu? Então eu divulgo trechos de algumas dicas, de alguns insights dos empresários lá nessas redes sociais. E quem quiser assistir a entrevista completa, lá no canal do YouTube lá do Washington Sanches, no podcast Amigos e Negócios.